Eldorado. Nós somos de Capão da Canoa. Vim hoje com o pastor Wagner pedir que ele fique em pé. E os nossos irmãos e líderes Júlio e Dimitri estão conosco aqui. E estamos muito felizes, né, por estar aqui com a igreja. Quando nós chegamos aqui hoje, no carro, nós lembrávamos dos momentos de 1 ano e 4 meses atrás. E nessa data, eu estava em Canoas, alguns irmãos em Encantado e outros irmãos aqui em Eldorado, junto com o pastor Gustavo. E que bom saber que nessa cidade, nessa comunidade, Deus fez novas todas as coisas. Você pode dar glória a Deus? Que bom que o Senhor nos prepara esses momentos de retomada. A sua vida é assim, a minha vida é assim. E eu gostei do que eu vi e ouvi aqui essa noite. E me chamou a atenção o teatro. Eu sou apaixonado, pastor Gustavo, por coreografia. Não danço nada. Cintura dura, mas sou apaixonado por dança. Então, quando houve aqui esta dança, eu disse, graças a Deus. E quando foi falado também que nós devemos agradecer a Deus pelos pequenos começos, tem muito a ver com a história dessa igreja, desta casa. De 8 anos, faz a conta comigo, repete, 8 anos, 2 de pandemia, e 1 ano de enchente. Demorou para baixar as águas, né? Foi um tempo difícil, irmãos. Nós estivemos aqui, o pastor Márcio esteve aqui, os nossos irmãos estiveram aqui. Mas eu fiquei feliz porque o Senhor olhou com amor para essa cidade. Olhou com amor para essa igreja e para a sua vida. E às vezes nós ficamos pensando o que é necessário quando temos um grande desafio. Certamente essa enchente foi uma tragédia natural, uma catástrofe natural, mas foi também um modo de Deus nos ensinar o que devemos fazer a partir de grandes desafios, lutas, dores. Eu quero que você abra sua Bíblia agora no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38. Eu sei que você vai dar muito glória a Deus, muito aleluia, porque Deus vai te revelar o que aconteceu aqui nesse lugar e o que Deus tem para a tua vida ainda, porque os desafios não pararam. Diz para quem está do teu lado aí, os desafios não pararam, vão ter outros. Nós viemos aqui com alegria para estar com o Gustavo, meu irmão, meu amigo, para estar com a igreja. Mas antes nós saímos de Capão da Canoa e fomos a Novo Hamburgo. E ali fomos na UTI ungir e pedir a Deus pela vida de um filho de irmãos nossos. Ele tem 2 meses e está com pneumonia, teve parada cardiorrespiratória, está sedado e recebendo muito oxigênio. E eu disse para eles, olha, os desafios são grandes, mas o nosso Deus é maior. Às vezes a luta, o que está sobre a tua vida, o que te impede até de ter vontade de continuar, é grande demais, mas o nosso Deus é maior. Talvez você está hoje aqui com um diagnóstico médico contrário, negativo. Talvez você está hoje aqui pedindo a Deus pela sua saúde. Talvez você está pedindo a Deus pelo seu casamento. Às vezes parece que o divórcio está batendo a porta. Talvez você está hoje aqui pedindo a Deus pela sua situação financeira.
E eu sei que os desafios são grandes, mas o nosso Deus é maior. E eu quero ler a palavra em Isaías 38 com você, e não apenas a leitura do verso 1 até o final desse capítulo, porque nós sabemos que na Idade Média, quando foi feito o cânon da Bíblia, foi dividido em capítulos e versículos. Mas a leitura, eu quero você dentro do tempo do que está acontecendo aqui. Eu quero você compreendendo as horas, os momentos que se passaram durante essa leitura. Então você vai ler comigo, vai acompanhar essa leitura até o versículo de número 2. Nós vamos ler o 2, depois vamos ler o 13, depois a gente vai mudar, não vamos na sequência. Mas olha para a sua Bíblia aí, independente da tradução, e compreende o que está dizendo a partir do verso 1 do capítulo 38, que fala sobre a doença do rei Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Até aqui por enquanto. Olha que cena difícil. Olha que momento aterrador que se estabelece sobre a vida do rei Ezequias. Talvez Ezequias, que vinha bem de saúde, por um momento adoeceu. Mas aquilo que parecia ser uma doença veio seguido de uma palavra profética. Isaías, o profeta contemporâneo do rei Ezequias. Isaías está doente. Talvez você hoje aqui esteja doente, mas para quem hoje aqui está enfrentando problemas de saúde, eu quero declarar sobre a tua vida: o Senhor Deus é o Deus da cura. Um dos adjetivos que nós usamos para o nosso Deus, Ele é o Jeová Rafa, é aquele que cura. Ezequias então está doente, passando um momento delicado da sua vida, e de repente entra um homem de Deus, entra um profeta. Ele vai até o palácio do rei, chega aonde o rei está e vai profetizar sobre a vida dele. E às vezes a gente gosta de ver o profeta, o homem de Deus, sim ou não? Sim? Você gosta de ver quando o pastor Gustavo vai visitar na sua casa? Amém? Quem está comigo aqui diz eu. Coisa boa, você está em casa, chega o pastor e a pastora lá, né? Dá vontade da gente fazer um bolinho de chuva, se estiver chovendo, ou se não, o chimarrão e o café. Mas tem vezes que você não quer ver o profeta, sim ou não? Ai, 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 ai. Deixa eu contar uma coisa, pastores. Uma ocasião, um irmão da nossa igreja, o pai dele adoeceu. Ele teve uma parada cardíaca e levaram ele para o hospital em Capão da Canoa, e dali ele piorou e foi para o Hospital das Clínicas em Porto Alegre, e ficou lá alguns dias sendo monitorado na UTI. E aquele irmão foi lá na minha casa e disse assim: pastor, eu queria te fazer um pedido. O senhor pode ir lá no hospital orar pelo meu pai? Eu disse: claro, filho, vou lá. E eu fui com ele a Porto Alegre. Ele ia dormir lá na casa de parentes para ficar junto do pai, e eu fui lá. E quando nós chegamos no hospital, ele queria tanto que eu orasse pelo pai dele, e eu estava com o óleo na mão e disse assim: pastor, o senhor entra primeiro. Gente, isso foi um erro que a gente cometeu. Ele disse: o senhor vai primeiro, pastor, que o senhor tem que voltar para Capão, e eu entro depois para ficar com o pai. Eu digo: amém, filho, vou lá. Abriu o horário de visita, eu entrei. Gente, o pai dele estava no fundo do quarto, numa cama, um lugar bem grande, com várias pessoas sendo atendidas. Quando o pai dele me viu, estava deitado, ele fez assim, ficou me olhando, e eu fui até ele. Quando eu cheguei perto da cama, o pai dele disse assim:
pastor Fernando, o que houve? O que aconteceu? Eu vim aqui orar por ti. Tá, mas o que aconteceu, pastor? Não, irmão, aconteceu que eu peguei o teu filho, Marcelo, e vim aqui. Eu vim hoje orar por você. E só isso. Eu vim aqui te abençoar, vim orar. Ai, que bom, pastor. Eu fiquei assim, mas o que ele está pensando? Peguei o óleo, orei com ele, pus as mãos sobre ele, ungi ele. Para a glória de Deus, poucos dias depois ele voltou para casa plenamente curado e restaurado. Mas dias depois o filho dele procurou o Marcelo. Disse assim, pastor, aquele dia eu tinha que ter entrado antes. Eu digo, sério, filho? Pastor, eu e o senhor quase matamos o pai. Como assim? Pastor, o pai estava me contando depois da visita que ele estava mal. Quando ele viu o senhor entrar pela porta, ele disse, ai meu Deus do céu, chamaram o pastor, eu devo estar mal para morrer. O pastor veio aqui me ungir quase que era uma extrema unção. Eu fiquei pensando, que coisa, né? Às vezes a gente gosta de ver o pastor, às vezes a gente não gosta. Às vezes eu chamo algum irmão da igreja para conversar comigo na minha sala. Eu digo, irmão, vamos lá conversar um pouquinho. Ele diz, o que eu fiz, pastor? Não fez nada. E Isaías está lá. Quando ele entra, o rei Ezequias, que já estava doente, recebe o homem de Deus. E Ezequias olha para ele e diz assim, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Que palavra dura, que palavra difícil. Quando você está doente e alguém vai te visitar, o que você espera que a pessoa diga? O Senhor me mandou aqui porque você vai levantar desse leito agora, em nome de Jesus. Não reforça a nossa fé? Mas Isaías disse para o rei, você vai morrer. Quando ele fala isso, Ezequias então vira as costas para o profeta, vai até uma parede, se vira para a parede e começa a clamar. Por que ele foi até a parede? Mas olha o verso 3 aí comigo, lê comigo. Ah, Senhor, lembra-te, eu peço-te, que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. O rei ficou com uma dor muito grande. Você já teve que enfrentar uma tristeza muito grande na tua vida? A gente tem vontade de estar com alguém ou não? Não, a gente tem vontade de estar sozinho. Eu fico imaginando os assessores do rei ali, todos no palácio, o profeta, e o rei recebe essa palavra de Deus, você vai morrer. Ele se volta então para a parede e começa a chorar amargamente. Agora vai para o verso 9 ali, depois a gente volta, mas vai para o verso 9 comigo. Acompanhe o que está acontecendo na ordem como aconteceu. Ezequias vai chorar de frente para a parede, Isaías vai embora, o profeta já fez o que ele tinha que fazer, uma profecia dura, difícil, mas ele deu a profecia, foi embora. E agora Ezequias começa a escrever então algo que era um cântico, que diz assim, escrito de Ezequias, rei de Judá, depois da sua enfermidade e cura, quando ele chorou amargamente diante do Senhor, ele passou a ter uma certeza: Deus vai me curar. Se você hoje aqui precisa de oração por cura, olha para mim. Deus não me mandou aqui como Isaías dizer que você vai morrer. Deus me mandou aqui te dizer, Ele vai te curar, você vai viver e vai glorificar o nome do Senhor. Ezequias começa a escrever então dizendo, eu disse. Ele começa com um lamento. Eu fico imaginando os irmãos que vivem aqui, com a cidade de vocês alagada,
casa do pastor e da pastora com o muro caído, água por tudo que é lugar, se perdeu tudo. Eu imagino o que você sentiu naquele momento. Eu só imagino, não passei por isso. Nós viemos aqui para ajudar, porque para mostrar que vocês não estavam sozinhos, para mostrar para essa igreja que ela não estava sozinha. Mas eu vou ser sincero para vocês, olha para mim, nós não sabíamos nem o que dizer. Paramos o carro ali, o pastor Gustavo, pastor Fernando, por favor, não desce, pastor, não desce. O senhor não está de bota, essa água está contaminada. Lembra disso, pastor? O senhor disse, não desce no carro, pastor, não desce. Eu só imagino o que vocês sentiram. Mas o rei Ezequias, ele começa a escrever dizendo: em pleno vigor dos meus dias, devo entrar nas portas da sepultura e ser privado do resto dos meus anos. Ezequias começou a questionar o que estava acontecendo. Ele disse: será que agora, que eu ainda sou um homem que tem idade para viver mais, será que agora que tem que acabar? Assim como muitos pensaram, será que agora tem que acabar tudo em Eldorado? Será que a igreja tem que fechar as portas? Será que o pastor tem que desistir? Será que os irmãos têm que ir embora? Ezequias disse o seguinte: eu disse, já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. Como a tenda de pastor, a minha morada foi arrancada de mim, tirada de mim, como um tecelão enrolei a minha vida, e ele me cortou no tear, noite e dia deste cabo de mim. O rei Ezequias começou a desabafar. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando você tiver algo para desabafar, desabafa para Deus. Faz como Ezequias fez. Às vezes a gente tem mania de falar para todo mundo o que a gente pensa. Sim ou não? Quero te dar um ouro aqui nessa noite. Não fala da tua vida para todo mundo. Diz para quem está do teu lado: e não fala da tua vida para todo mundo. Principalmente na política, vereador. Não fala, não dá para falar. Às vezes você quer abrir a sua vida, confiar nas pessoas, elas não estão confiando em você. Qual foi o erro de José? Contar o sonho dele para quem? Para os irmãos. Os irmãos passaram a odiar ele. Ezequias foi aos pés do Senhor. Olha o que ele diz no versículo: esperei com paciência até de madrugada, mas como um leão ele quebrou todos os meus ossos. Noite e dia destes cabo de mim. E eu acredito que quando vocês voltaram para ver o que sobrou das casas, deve ter sido duro, pastor. Deve ter sido terrível. Deve ter sido triste demais. Tem pessoas conhecidas, familiares de irmãos daqui que morreram. Que dureza. Você vê o que você lutou uma vida inteira para conquistar, e literalmente por água abaixo. Ezequias está dizendo: Senhor, tu estás esmagando os meus ossos, me tirando a paz. Versículo 14: como groa a andorinha, assim eu chilreava e gemia como a pomba, os meus ossos cansaram de olhar para o alto, ando oprimido. Ó Senhor, fica por meu fiador. Dias de dor, dias de tristeza. Eu, porém, o que direi? Ele falou comigo, ele mesmo fez isso. Ele reconheceu que através do profeta Isaías, na profecia que ele iria morrer, era a palavra de Deus. Andarei humildemente todos os meus anos por causa da amargura da minha alma. Senhor, essas coisas vivem com os homens, o meu espírito encontra vida nelas também. Agora, olha o que ele passa a dizer a partir de agora: restauraste minha saúde e me deixaste viver. Por que ele escreveu isso? Por que o profeta que estava chorando, lamuriando, desabafando,
triste, reclamando da vida, reclamando para Deus pela sorte que tinha acontecido com ele. De repente ele acorda, assim como essa comunidade aqui acordou, assim como em algum momento você viu a sua casa destruída, mas pôde levantar as mãos e dizer: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E Ele passou a te dar força para reconstruir, Ele passou a te dar força para tentar mais uma vez. Ezequias começou a ter certeza que a saúde voltava para dentro dele. Versículo 17 ele diz: certamente foi para minha paz que estive em grande amargura, em teu amor abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Eu não preciso ser de Eldorado para saber que pouco antes daquela enchente, muita gente daqui pensava em desistir do seu casamento, pensava em desistir da sua vida. Tinha gente que pensava: olha, não quero mais ir na igreja. Tinha gente que não sabia o que faria se algum mal lhe acontecesse. Mas eu tenho certeza que depois da enchente, Deus levantou um povo forte, um povo que não se abala, um povo que vence obstáculos, assim como o rei soube tudo que aconteceu comigo de mal, foi para que a glória dele se mostrasse na minha vida. Olha o que ele diz no verso 18 agora: pois não pode louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, não esperarão em tua verdade os que descem a cova. Olha o que ele disse para Deus, pastor: Deus, se você permitir que eu morra agora, morto não louva, morto não adora. Na sepultura eu não vou poder te adorar, na sepultura eu não vou te louvar. Olha o que ele diz no 19: os vivos, esses sim, te louvarão como hoje eu faço. O pai aos filhos fará notória a sua fidelidade. Então ele garante: o Senhor me salvará, e cantaremos com instrumentos de cordas todos os dias de nossa vida no templo do Senhor. Você tem certeza que mesmo hoje, vivendo uma situação difícil, o Senhor vai te salvar dela? Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus, você pode pegar esse irmão que está do lado pelo braço, sacudir ele e dizer: olha, Deus tem algo de bom para você, Deus vai fazer você vencer, Deus vai te dar vida. Ajuda aí, irmão. Eu vim aqui para dizer que a enchente não pôde parar você, nada mais vai te parar. A glória de Deus vai se manifestar na tua vida, assim como está se manifestando nessa igreja. Que coisa boa quando a gente entrou aqui hoje, aquele cheirinho de limpeza, Gustavo. Cheguei aqui, acho que os diáconos aí, as diaconisas, os irmãos colaboraram na limpeza. Que cheirinho bom quando entrei aqui, cheiro de casa limpa. Mas há 1 ano e 4 meses você entrava aqui com tristeza, você entrava aqui dizendo: aquilo vai fora, aquilo vai fora, aquele outro vai fora. Vou te dar um outro ouro agora, tá? Quando eu digo vou te dar um ouro, vou te dar uma coisa preciosa. Então pega, faz assim, estende a tua mão, faz simbolicamente, estende a tua mão. Eu vou dar um ouro para você, e quando eu terminar de falar, você pega e recebe. Amém? Então presta atenção: quando Deus tira algo da tua vida, Ele quer te dar algo melhor. Quem recebe faz assim, ó, fecha a mão e diz: eu recebo. Quando alguém sai da sua vida, olha para mim, deixa embora. Às vezes você foi traído, uma amizade que você considerava, a pessoa não te deu nem consideração. Eu, como pastor, às vezes eu cuido da ovelha, vou visitar a ovelha, às vezes eu faço tudo o que tenho que fazer, e lá pelas tantas eu recebo uma mensagem pelo WhatsApp:
pastor, Deus me chamou para servir na igreja tal, o senhor me abençoa? E eu respondo para a pessoa. O problema é esse, pastor Gustavo, o problema é esse, pastor Márcio, eu respondo, eu tive que ficar quieto, mas eu respondo para a pessoa, amado ou amada, conforme o caso. Se Deus te chamou para servir em outra igreja, em amor, 2 pontos, vai, mas vai mesmo, porque Deus te chamou. Ou você acha que quando alguém me diz, pastor, Deus está me mandando fazer tal coisa, eu vou dizer, não, vou falar com Deus, não é assim não. Eu vou dizer para Deus, Deus, não é assim não. Toda pessoa que chega para mim, que eu paguei um preço pela vida dela, e diz, pastor, Deus me disse que não é mais aqui o meu lugar. Eu digo, então faça. Você não imagina um pastor falando isso, né? Como é que é o pastor Gustavo aqui? Irmão, não vai, irmão, fica aqui, nós te amamos tanto, irmão. A gente quer que você permaneça. Eu errei contigo, irmão, me perdoa. O que eu fiz de errado? Como é que eu posso consertar isso aí? É ou não é, Gustavo? Eu sou um profeta de Deus. Sabe o que eu digo para a pessoa? Vai, se Deus te mandou. E eu deveria parar por aí, né? Sim ou não? Sim ou não? Sim, deveria parar, né? Mas eu continuo mandando mensagem no WhatsApp. Pastor, o senhor me abençoa? Não. Se Deus te mandou, Deus está te abençoando. Se eu te mandar para algum lugar, eu vou te abençoar. Vou pagar tuas despesas, vou te honrar. Mas você vem me comunicar que está indo embora, filho. Então, tchau. Vocês não esperavam um pastor dizer isso aqui essa noite, né? Sim ou não? Não, né? Mas isso é para você aprender. Que se Deus colocou um homem de Deus sobre a tua vida, você tem que honrar. Se tem uma mulher que paga um preço aqui pela tua vida, você tem que honrar. E se Deus está te mantendo aqui nesse lugar, é porque você está honrando, você está servindo. Oh Deus, fala, Senhor. Agora vamos fazer o seguinte. Acabou aqui no versículo 20. Volta lá para o verso de número 4. Lemos até o 3, né? Agora volta lá para o verso 4. Você vai ver que a história continua do jeito que ela para. O que diz ali? Porventura o Senhor, o teu Deus, terá... olha que passei aqui, verso número 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías. Olha, voltou a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias. O profeta deve ter perguntado: eu já não fui falar com eles? Tu já não mandou dizer que ele ia morrer? Olha o que Deus diz: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Oh Deus, e vi as tuas lágrimas, acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ezequias estava esperando a morte, estava só esperando morrer. Ele adoeceu, o profeta disse que ele ia morrer, ele sabia que era a voz de Deus, foi, chorou amargamente, orou, clamou a Deus. Daqui um pouco volta o profeta. Deus disse: ouvi a tua oração. Pega o braço de quem está do teu lado e você não leva mal. Eu sou pastor batista. Pastor batista é muito chato quando prega, né? Dá a mão para o teu irmão que está do lado, do outro lado. Pega a mão do teu irmão e diz assim: Deus está ouvindo a tua oração. Diz, não pensa que Ele não está ouvindo. Deus está ouvindo a tua oração. Diz mais para essa pessoa: Ele está vendo as tuas lágrimas. Agora abre um sorriso e diz assim: Deus vai te dar vitória. Agora você dá um sorriso e diz glória a Deus. Aleluia. Oh Deus.
Ezequias recebe a cura, e o que Deus garante para ele? Vou te dar mais 15 anos, a partir de uma enfermidade que era para a morte. Então presta atenção, vou te dar mais um ouro essa noite. O terceiro, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Quando você ora, clama, chora, você toca o coração de Deus. Deus muda pensamentos a teu respeito. Se está difícil permanecer a família, ora, clama, chora, Deus vai restaurar a tua casa. Marido, Deus vai fazer você se apaixonar pela tua esposa novamente. Amém? Oh, glória! Você deve estar pensando nesse momento: pastor, o senhor não conhece a minha mulher, e nem quero. Essa é a bênção que Deus deu para ti, não tenta empurrar para os outros. Fala Jeová, quem falou isso, a mulher não deve estar do lado aí. Eu posso falar o que eu quiser, minha mulher está em São Paulo, adorando a Deus lá na marcha de 1 milhão de mulheres. Mas quando ela está em casa, eu não falo isso não, filho. Mas vamos falar para os homens um pouquinho agora, amém, irmãs? Que mulher que está do lado do seu marido aí? Acena aí para mim para ver. Você está do lado do seu marido? Passa a mão no ombro desse homem aí. Diz: eu te amo. Diz: você é uma bênção que Deus te deu, que Deus me deu. Que Deus te conserve muitos anos. Irmã, presta atenção em mim. E aqui o marido não está aqui também. Você pode glorificar a Deus por isso. Teu marido é uma bênção. Amém? Eu achei muito fraco esse amém das irmãs. Eu vou repetir a frase, talvez você não tenha prestado atenção. Olha para mim, não olha para ele agora. Olha para mim. Irmão, teu marido é uma bênção. Amém? Se não é o que você queria, é o que você merece. Estou inspirado hoje. Minha mulher deve pensar a mesma coisa. Senhor, acho que até não é o que eu queria, mas acho que é o que eu mereço. Ai, está saindo na live? Só agora que me avisam isso. Presta atenção, volta lá para a palavra. Além de curar e restaurar o rei Ezequias, olha o que Deus está dando um segundo livramento para Ezequias, porque não era só a doença dele, viu? Tinha algo pior aí. O exército do rei da Síria estava cercando Israel inteiro, cercando Jerusalém. Senaqueribe, o rei da Síria, mandava afrontar em Jerusalém. Eles ficavam debaixo da muralha gritando em aramaico e hebraico: que Deus vai livrar vocês das nossas mãos. E o rei mandou os mensageiros dele dizer que Deus que livrou os povos que nós escravizamos das nossas mãos, nenhum Deus livrou. O Deus de vocês não vai livrar também. Mas olha o que Deus diz: eu te livrarei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade eu defenderei esta cidade. Amém? Olha o que acontece agora. Volta lá para o versículo 21. Está estranho ler assim, né? Você sai do versículo, vai para outro, mas eu estou te dando o tempo que as coisas aconteceram. Vai no versículo 21. Quando Ezequias, no versículo 20, diz: creio, o Senhor me salvará. Eu ainda vou cantar, eu vou entoar, eu vou adorar a Deus como foi adorado hoje aqui nessa igreja. Eu vou adorar a Deus. Isaías havia dito, Isaías voltou para ele, disse que ele não iria morrer, e disse o seguinte: preparas uma pasta de figos e ponha como emplastro sobre a chaga, sobre a ferida,
sobre o furúnculo, sobre a úlcera, e ele vai se recuperar. Então Isaías faz uma pergunta. Quando o profeta diz o que ele tem que fazer, Ezequias faz uma pergunta. 22. Tinha Ezequias perguntado. Você está vendo que é uma narrativa que está falando aí? Quando o profeta diz para ele fazer uma pasta de figos e colocar na úlcera, Ezequias perguntou o seguinte: qual será o sinal de que eu hei de subir no templo do Senhor? Quando ele pede a Deus a vida, pede que ele não morra, pede que o Senhor restaure ele, que ele possa voltar a cantar na igreja. Irmãos, há 1 ano e 4 meses atrás, vocês imaginavam estar aqui do jeito que estão? Cantando, adorando? Quando nós fomos ajudar lá em Canoas, na casa de um pastor, perdeu tudo, e ele pegou uma Bíblia, o pastor Fração, e ele disse assim: pastor Fernando, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Ele disse: eu perdi tudo. Nós éramos 5 homens para retirar o colchão de dentro da casa. A casa ficou toda debaixo d'água, nem o telhado aparecia. Ele disse: pastor, essa Bíblia aqui eu tinha o maior carinho, eu vou guardar ela para lembrar dessa enchente. E ele me mostrou a Bíblia imprestável, ele abre na primeira página, e eu fui o pastor que consagrou eles. Ele diz assim: o senhor me deu essa Bíblia com tanto carinho, e olha, pastor, perdi a minha Bíblia preferida. Na outra semana a gente foi lá de novo, porque só na casa dele levamos quase 1 mês para poder limpar. E sabe o que eu fiz? Entreguei uma outra Bíblia para ele. Eu disse: guarda aquela. Aquela é a Bíblia para mostrar do que Deus te livrou. Deus te livrou da morte. Essa aqui é para simbolizar que o teu ministério continua inalterado. Você adora a Deus quando tudo vai bem, adora a Deus quando tudo se perde. Você adora a Deus quando está com saúde, adora a Deus quando está doente. Se Deus fizer, como diz aquele cântico, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Então Ezequias pediu um sinal para o Senhor. E olha o versículo 7. Nós já estamos encerrando aqui. Isaías diz o seguinte para ele: isto te será da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá o que ele prometeu. Farei voltar 10 graus a sombra do relógio de Acás, pelos quais já declinou com o sol. Assim recuou o sol 10 graus, pelos quais já tinha andado. Havia um relógio de sol, chamado relógio de Acás, que marcava o tempo. Esse relógio andava em qual sentido? Sentido horário. E o rei pediu um sinal para Deus. Qual é o sinal? De que Deus vai me ouvir. E o profeta diz: Deus vai fazer o relógio recuar. Aonde você estava caminhando para a perdição, Deus vai fazer retroceder e vai te dar vitória. Aonde você caminhava para a morte, Deus vai fazer retroceder e você vai marchar para a vida. Já tinha acontecido com Josué. Josué só ganhou uma batalha porque o sol parou. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Alguém aqui sonhava em segurar as águas em Eldorado do Sul? Será que alguém sonhava em segurar a água que estava descendo serra abaixo? Contra a natureza, nós não conseguimos. Seja enchentes, seja terremoto,
seja vendavais, tornados, furacões, nós não podemos fazer nada. Mas o nosso Deus pode todas as coisas. Ninguém segura o sol, Deus segurou para Josué. Ninguém faz relógio andar ao contrário e o tempo voltar atrás. O nosso Deus faz. O que eu estou querendo te dizer, por amor a você, Deus vai fazer qualquer coisa. Você é filho, você é amado. Deus vai te guardar, Deus vai te curar. Você pode dar glória a Deus? Pastor, eu não estou doente. Se eu fosse você, eu daria um glória a Deus. Deus vai fazer a tua casa entrar em entendimento. Pastor, não estou brigado com a minha mulher não está brigada comigo. Cuidado, isso acontece de um dia para o outro. Os meus negócios estão bem, estou ganhando meu dinheiro, estou prosperando. Cuidado, se perde de um dia para o outro. A primeira vez que eu quebrei a minha empresa, por causa de um plano de governo, Fernando Henrique Cardoso editou uma medida. A minha empresa tinha vendido para o governo tudo o que podia, e de tudo que eu vendia eu não recebi nada. Quebrei. Pedi para o meu sogro, o pastor Samuel, para eu, a Rosane e a Fernanda, minha filha, morarmos 4 meses na casa deles, até eu me levantar de novo. E ali eu fiquei 4 longos anos. 4 anos. Eu não abria a porta da geladeira da casa do meu sogro. Tinha vergonha. Fui na loja que eu tinha comprado um carro zero. Um carro lindão. Meu primeiro carro zero, daqueles que pegaram na concessionária e ia até em casa cheirando o carro. Cheirando. Peguei o carro, voltei lá na concessionária e disse: olha, eu tenho que devolver esse carro. É por quê? Porque eu quebrei, gente, não tem mais como pagar. Sofri um dano muito grande. Você sabe o que me fez ficar 4 anos na casa do meu sogro? Alguém adivinha? Uma única palavra: soberba. Eu achei que eu conseguia, sozinho, na força do braço, resolver minha situação. Não consegui. O rei Ezequias foi tudo menos soberbo. Ele quebrantou o coração dele. Ele quebrantou. Quando você clama ao Senhor e quebranta o coração, Deus se volta para você. Nós temos 2 vereadores lá na igreja, vereador, e um deles era a 3ª eleição. Ele disse assim: pastor, eu vou, mas essa acabou. Isso não se elege mesmo? Mais pessimista impossível. Eu disse: olha, você quer isso? Ele disse: pai, é o meu sonho. Vamos orar? Ele disse: vamos orar, pastor. Vou te ajudar. E você vai se eleger. E oramos. E estava o dia da eleição. E eu, com todo respeito, eu gosto de política, mas no dia da eleição eu estava pregando na igreja. Pouco antes de eu subir no púlpito, ele manda uma mensagem: pastor, está acabando aí a eleição, a gente ficou de suplente de novo, não quero mais saber, larguei. Eu respondi para ele: rapaz, só acaba quando termina. Ouve o que o homem de Deus te falou. Eu disse que você ia eleger, dá para esperar um pouco. Pastor, falta 1% para terminar a eleição. E em lugar onde eu nem tenho voto. Larguei. Também já não respondi mais, né?
Deus não gosta de pessimista. Deus gosta daqueles que creem nele. Estou ali, preguei a palavra, esqueci da eleição. Terminou a eleição no meio da minha palavra. No final, quando eu vou descer do púlpito, vem o irmão, pastor, o Alessandro está eleito. Mas ele não falou que não ia. Pastor, na última hora, pastor, por 2 ou 3 votos, o Alessandro está eleito. Eu em festa lá na casa dele. Aí agora deixa eu aproveitar, né? Liguei para ele, e aí, pastor, como Deus é bom, na última hora, pastor. 2 ou 3 votos que deu lá a soma, né? Como Deus é bom, está eleito, então toma uma lição aí, devia estar na igreja agradecendo a Deus, não em casa duvidando, contando voto 1 a 1, rapaz. Vai crer em Deus. Está lá hoje. Vereador, o ano que vem vai ser o presidente da Câmara de Vereadores de Capão da Canoa. Deus tem o melhor para você. Deus não trouxe você até aqui para te matar sem honra. Deus não trouxe você até aqui hoje para ser envergonhado. Deus trouxe você para ser um vencedor. Todos aqueles que creem que podem ser vencedores, digam graças a Deus, glória a Deus. E eu quero que você se coloque em pé. Eu quero encaminhar o final agora dessa palavra dizendo o seguinte: Deus te trouxe até aqui para você vencer, filho. Para você vencer. Eu quero fazer um convite. E gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu notei que o pastor de vocês é muito amoroso. Sim ou não? Quem é da igreja aqui? É amoroso ou não é? Querido, né? Pois é, eu não sou. Jesus é o pastor amoroso. Eu só estou na igreja lá por misericórdia. Às vezes a minha esposa diz assim: Fernando, não fala, não fala. Teu problema é que tu é sincero demais. Como assim sincero demais? O El não é, né? Tu é muito sincero. Eu devia ser cínico, falso? Não, é que não precisa falar tudo, mas eu tenho que falar. Teu pastor é muito amoroso, filho. Eu já não sou lá essas coisas. Então o meu apelo é um apelo só. Presta bem atenção. Se você está precisando hoje de uma palavra de vitória do Senhor, seja pela saúde, pela tua situação financeira, seja porque você está enfrentando uma crise pessoal, no casamento, você está triste, seja porque você não está dormindo mais de noite, e o Espírito Santo me fala que tem gente que está tendo problema do sono aqui, não dorme, preocupado, preocupada. Se você precisa ouvir a voz de Deus e receber a palavra do Senhor para hoje vencer, volta a tua cara para a parede, volta a tua cara para o obstáculo, faça igual o rei fez, vai clamar. Então eu quero fazer um convite: quem precisa da vitória do Senhor hoje, vem até aqui à frente. Se você está tranquilo, está em paz, fica aí. Eu faço votos que você não tenha nenhum problema hoje. Mas se você precisa vencer alguma batalha, algum obstáculo, passa rapidamente aqui à frente. Amém? Os irmãos compreenderam? Quem precisa, passa rapidamente. Quando eu falo rapidamente é porque Deus está abrindo uma janela de oportunidade aqui para ti nessa noite. Deus está abrindo uma oportunidade. Se você pensar, eu não vou, olha para mim, não vem. Isaías falou e foi embora. Ezequias foi correndo para o Senhor. Talvez